novamente. Prazer todo nosso. E são nomes que a gente já conhece, né? Principalmente quem vai pegar o cartão do cidadão, os créditos de PIS e COFINS, né? Nomes que parecem familiares, mas às vezes as pessoas não sabem como é que funciona. Tem discussão sobre esses créditos, doutor Fernando? O que o senhor traz para a gente? Vamos lá, Guarizo. Vamos falar um pouco sobre a questão do PIS e COFINS e esses créditos que hoje são matéria de muita discussão na área tributária. Principalmente para aquelas empresas que recolhem o PIS e COFINS, né, empresas que são tributadas no lucro real. Os créditos de PIS, que é o Programa de Integração Social, e COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, representam um tema de grande relevância para as empresas brasileiras, porque pelo simples fato de que esses tributos têm um impacto direto na carga fiscal dos negócios, e a discussão em torno da possibilidade de tomada de crédito desses créditos tem gerado um debate muito grande nos tribunais, tanto nos tribunais administrativos quanto no judiciário, né? Um aspecto que é fundamental para a gente entender um pouco dessa questão dos créditos é uma palavra que virou mais ou menos um mantra dentro do que a gente entende como crédito de PIS e COFINS. Essa palavra é essencialidade. Então, o gasto ele é essencial na produção de determinado bem. Então, se ele é essencial, você pode tomar esse crédito de PIS e COFINS. A empresa pode tomar esse crédito de PIS e COFINS. A legislação ela estabelece que somente são passíveis de créditos gastos que sejam essenciais e relevantes para a atividade da empresa. No entanto, o conceito de essencialidade ele pode variar muito e pode ter diferentes interpretações e entendimentos, o que tem gerado grandes divergências nas decisões, tanto nas decisões administrativas quanto nas decisões judiciais. Para você ter uma ideia, o CARF, que é o órgão responsável pela análise de todos os recursos administrativos, fiscais, ele adotava um posicionamento mais restritivo com relação a esse termo essencialidade. O entendimento predominante no CARF era de que apenas aquelas despesas que eram diretamente ligadas à produção e ao processo produtivo, elas poderiam ser consideradas essenciais para a tomada de crédito de PIS e COFINS. Essa interpretação mais restritiva, ela tem sido motivo de muita controvérsia, porque muitas empresas possuem gastos que são indispensáveis para o desenvolvimento das suas atividades, mas que não são diretamente relacionados à produção, né? Um exemplo que eu sempre dou, você pega, por exemplo, material de limpeza. O material de limpeza numa fábrica, ele é essencial? Pode ser, pode não ser. Agora, o material de limpeza num laboratório que produz medicamentos, que tem que ter um grau de limpeza de 99% de pureza. Ele é essencial? Ele é essencial. Então, você veja bem, o mesmo produto, o mesmo gasto, ele pode ter interpretação diferente de acordo com o uso que ele pode ser feito, o uso que vai ser feito dele, né? Recentemente, inclusive, a gente tem observado uma mudança no entendimento do CARF, que o CARF ele tem flexibilizado a sua posição e reconhecido a possibilidade da tomada de créditos em determinadas situações, em que os gastos, embora não estejam estritamente ligados à palavra essencialidade, eles apresentam uma relação direta com a atividade desenvolvida pela empresa, né? Essa evolução ela tem ocorrido em resposta a uma série de decisões judiciais que têm adotado uma interpretação mais ampla da legislação. Ou seja, as decisões judiciais elas começam a afetar lá embaixo as decisões administrativas, né? No campo judicial, a gente tem diversos tribunais se pronunciando sobre a questão da essencialidade na tomada de crédito do PIS e COFINS. Algumas decisões, inclusive, elas têm reconhecido que os gastos eles devem ser considerados essenciais quando se mostrarem indispensáveis para a obtenção da receita e para a manutenção da atividade econômica, né? Nesse contexto, há casos em que as despesas com insumos, embalagens, energia elétrica, entre outros, tem sido considerado essencial e, portanto, passível de gerar crédito, né? Um exemplo muito atual disso, nessa discussão, né, o Guarizo, que
a gente tem se confrontado aí no dia a dia, que tem ganhado, inclusive, um destaque, é a possibilidade de tomar crédito de PIS e COFINS com gastos relacionados à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde setembro de 2020. Né? Essas regras para proteção e tratamento de dados pessoais, ela faz com que as empresas elas tenham gastos, muitas vezes grandes, e as empresas têm buscado nos tribunais, argumentando que os gastos com a implementação de medidas de conformidade com a LGPD são essenciais para a manutenção de sua atividade. Portanto, gera crédito de PIS e COFINS. Pra você ter uma ideia, recentemente, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele proferiu uma sentença no mandado de segurança, concedendo a segurança para que objetivava o reconhecimento da empresa em apurar e compensar os créditos de PIS e COFINS relativos às despesas de implementação e cumprimento de LGPD, né? Inclusive dando direito de restituir e compensar valores que ela tinha pago anteriormente relativos a esses gastos. Então, a empresa entrou com mandado de segurança buscando esse direito e o tribunal concedeu essa segurança. Mas é importante salientar que, nesse caso, o tribunal deixou bem claro que ele estava analisando apenas aquele caso específico, né? E essa hipótese específica se tratava de um insumo porque era imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, porque essa empresa está diretamente ligada ao oferecimento de produtos financeiros digitais e pagamentos digitais, ou seja, a LGPD para essa empresa ela é essencial, né, na formatação do produto final dela. Então, nesse caso específico, então não é um caso que julgou para todo mundo pode agora tomar créditos com gastos de LGPD. Não, foi uma decisão específica para aquele caso, né? Mas eu acho que é fundamental, Guarizo, que as empresas elas fiquem alertas a essas discussões e busquem o auxílio de profissionais especializados para analisar a possibilidade da tomada de crédito de PIS e COFINS e se caso for, procure as vias corretas para discutir esse direito, né? Tem caso em que é mandado de segurança, tem caso em que você pode fazer administrativamente, tem caso em que você tem que entrar com outro tipo de ação, mas discutir e acompanhar de perto essas decisões e esse entendimento dos tribunais é crucial para o empresário tomar a decisão fundamental e garantir a segurança jurídica nas operações fiscais da empresa, né? No Brasil, eu digo muito isso para os nossos clientes aqui, no Brasil, a parte fiscal, muitas vezes, ela representa a diferença entre o lucro e o prejuízo da empresa. Então, a gente tem que ficar muito atento sempre e as empresas têm que buscar todos os direitos que ela puder, né, para, eventualmente, poder diminuir a carga fiscal dela através de tomada de crédito. Doutor Fernando, essa carga, ela já vem nesses mandados de segurança, né, esses processos que o senhor está citando, eles são pós-cobrança do PIS e da COFINS? Ele vem para a empresa já deduzido, como para a gente vem, por exemplo, o INSS para a pessoa física? Não, nesse caso, você vê que é interessante até, nesse caso o mandado de segurança, ele deu para a empresa, primeiro, a segurança para que ela deixe para que ela passe a utilizar esses gastos com a LGPD na hora, e abata esses gastos, né, na hora de calcular o PIS e COFINS, ou seja, na hora que ela vai calcular o imposto dela, tudo que ela gastou com o LGPD, ela vai abater desse imposto a recolher, que vai causar, no final, uma diminuição da carga tributária dela, né? Mas também o tribunal ele disse o seguinte: caso ela, antes dessa decisão, ela tenha recolhido o imposto e não tenha abatido esses gastos, ela também vai poder fazer isso. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai recalcular o para trás, e a legislação ela prevê que isso pode ser feito em até 5 anos para trás, né? Então, se nesses 5 anos, tudo que essa empresa ela recolheu, ela pagou de PIS e COFINS e não abateu os gastos de LGPD, ela vai poder, com essa segurança que foi dada no mandado de segurança, ela vai poder abater e vai poder compensar esses valores com o imposto que ela tem a pagar nos próximos meses. Então, ele vai calcular tudo que ele pagou lá atrás, né? Vai aplicar as correções, vai aplicar a correção monetária, vai aplicar a atualização,
E esse valor que ele recolheu a mais lá atrás, ele vai poder compensar no pagamento dos meses seguintes, né? O que vai ocasionar, na verdade, no final das contas, dinheiro no caixa. Vai sobrar dinheiro porque ele vai pagar menos imposto. É a esperar, né? Porque a carga tributária é muito forte contra a pessoa física, a pessoa jurídica, e às vezes, né, precisa-se entrar na justiça para tentar provar a essencialidade desses itens aí, para que a empresa gaste um pouco menos, consiga gerar mais emprego e por aí vai toda uma cadeia. Dr. Fernando Quercia volta na próxima segunda-feira com outras dicas aqui de direito tributário, outras explicações, outros casos muito interessantes para a gente aqui no Estúdio CBN.